Olá, galerinha! Prontos para mais uma aulinha? Ao longo dos nossos estudos, estamos aprendendo sobre a criação divina e sobre a nossa evolução. Na aula passada, vocês viram que somos espírito e que possuímos um corpinho material que serve nessa encarnação como um instrumento para a nossa evolução. E a aula de hoje vem nos trazer como se dá essa evolução. A primeira pergunta do nosso livro vem aqui falando: são iguais os espíritos? Pense um pouquinho. O que vocês acham? Somos iguais? Na resposta do livro fala: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Vocês podem observar que realmente tem pessoas diferentes uma das outras. Mas lembrando que já aprendemos em uma aula anterior que todos nós fomos criados simples e ignorantes e que vamos evoluindo de acordo com as nossas atitudes. Daí essas diferenças. E o ensino de hoje vem trazendo essa classificação dos espíritos. Os espíritos, eles são classificados em 3 ordens. Acompanhe aqui comigo, do lado, essas ordens. A primeira ordem, vemos aí, espíritos imperfeitos. O que seriam esses espíritos imperfeitos? A própria palavrinha já fala. São espíritos ainda que têm o que? Se é imperfeito, ele ainda tem defeitos a serem corrigidos. Esses espíritos, eles estão muito mais ligados a fazerem o mal do que o bem. Essa é a terceira ordem. Vimos aqui também a segunda ordem. Essa segunda ordem são os bons espíritos. Também com essa frase aí já dá para entender, bons espíritos. Aí dá a entender que predomina o quê? O bem nesses espíritos. Há o mal neles? Há. Mas há mais o bem do que o mal nesses espíritos. E por fim temos a primeira ordem. Ordem essa que é o quê? Aqueles espíritos, puros. Aqueles espíritos que já atingiram o grau máximo da perfeição. Espíritos este de absoluta moral e também de inteligência. E através dessas 3 ordens, montamos para vocês a escadinha da evolução. Podem observar aqui que essas 3 ordens estão de cores diferentes e vamos dar aqui a explicação de baixo para cima, até chegarmos lá nos espíritos puros, aquele grau máximo de evolução. Essa escadinha, vamos falar que ela é dividida em classes. Começamos aqui, o primeiro degrau, só porque a gente vai falar de baixo para cima, está o quê? A 10ª classe, que são os espíritos impuros, aqueles espíritos que são inclinados totalmente ao mal. Seguindo aqui, vamos para a 9ª classe. Essa classe são dos espíritos levianos. O que são levianos? São aqueles espíritos, o quê? Maliciosos, que colocam maldade em tudo, zombeteiros, que brincam com tudo. São espíritos ignorantes mesmo, bem maliciosos. Essa 8ª classe já passa a ser os espíritos pseudo-sábios. Ou seja, aqueles espíritos que se acham inteligente, superior aos outros, mas que na verdade não é nada disso. Na 7ª classe, vamos ver aqui os espíritos neutros. Neutro, o próprio nome já fala, é aquele espírito que não é tão bom
mas também não é tão mau. E outros. Na sexta classe, vamos ver os espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos foi colocado na sexta classe aqui, mas ele pode estar presente em qualquer uma dessas aqui, dessas abaixo, dessa primeira ordem. Porque são espíritos que em qualquer lugar que ele esteja aí para perturbar, para colocar fogo mesmo. E com a sexta classe, a gente fecha aí a nossa primeira ordem, que ela é dada de espíritos imperfeitos. Agora vamos passar para a segunda ordem, que são dos bons espíritos. Já está aqui representando em outra cor para vocês verem melhor. Esses espíritos da segunda ordem, vamos começar aí da quinta ordem. Essa quinta ordem estão os espíritos benévolos. Esses espíritos benévolos são aqueles que desenvolveram a parte moral, mas ainda não desenvolveram todo aquele sentido intelectual. Eles desenvolveram mais as boas ações. E temos aí na quarta classe aqueles espíritos sábios. Eles já desenvolveram o quê? Eles já distinguem, diferencia pelos seus conhecimentos. Na terceira classe temos os espíritos de sabedoria. Esses espíritos, eles são dotados assim de uma qualidade moral muito grande. Ela se destaca mesmo. Na segunda ordem, quase chegando lá no topo, no finalzinho, temos os espíritos superiores. Esses espíritos superiores são aqueles que reúnem sabedoria, bondade e também a parte da ciência. Ele une tudo isso, são os espíritos superiores. E falta somente uma ordem, que é a primeira ordem, e a essa primeira ordem também foi colocado aí a primeira classe, que temos os espíritos, o quê? Puros. O próprio nome já fala. Puro. Esse espírito, ele não há necessidade mais de reencarnar utilizando deste corpo material, né? Ele pode vir aqui à Terra nos auxiliar, pode vir com missão, mas não é necessário mais fazer uso desse corpo material. Ele é um espírito totalmente puro, e essa é a primeira ordem, ou seja, o último grau que chegamos da nossa escada da evolução. E espíritos como o nosso irmãozinho Jesus pertence a qual classe, a qual ordem? Isso mesmo, ele está lá no topo da escada, no último degrauzinho, bem próximo a Deus. Ele faz parte da primeira ordem, da primeira classe, que são os espíritos puros. Assim como Jesus, existem outros espíritos que chegaram ao nível máximo da evolução. E esses espíritos são os ajudantes de Deus na sua criação divina. Como estudamos, existem vários planetas habitados e, lógico, sempre foi colocado um espírito puro para ser o governador deste planeta. No nosso caso, o planeta Terra, nosso governador é nosso irmão Jesus. E a nossa apostila vem nos falar também sobre os anjos e demônios, que tanto ouvimos falar ou ver em desenhos, filmes. O que vocês acham? Será que existe aqueles anjinhos com asas que vivem no paraíso, felizes para sempre? Ou será que existe aquele demônio também que eles colocam de uma forma tão feia nos filmes, nos desenhos? Será que existe aquele personagem ali bem feio e que vai queimar no fogo do inferno, como eles falam, para sempre? E aí, o que vocês acham? Não.
Não existe anjos e demônios dessa forma. Porque para vocês verem essa figura de anjo viver no paraíso para sempre, para que então que eles chegaram ao grau máximo de evolução se eles não vão ajudar outras pessoas, se vão viver ali bem no paraíso? Então dessa forma não. A gente, na doutrina espírita, entende que esses anjos são os espíritos que atingiram o grau máximo de evolução e eles, aí sim, eles têm muito trabalho pela frente, porque eles é que vão guiar o que estão lá embaixo para chegarem, ajudando eles a chegarem a este caminho da perfeição. E esses demônios, né, que vão sofrer pro resto da vida, como eles falam, pela eternidade, não, de forma alguma, senão não haveria bondade, justiça divina, deixar a sua criação sofrer para a eternidade. Existe sim os espíritos impuros, aqueles espíritos que estão errando ainda, mas que um dia vão aprender. E esses espíritos vão seguir todos os degrauzinhos aí até chegar à escadinha da evolução. E temos também que pensar assim, não sei se surgiu essa dúvida para vocês. Ah, mas e aquele espírito? Será que ele pode, vamos supor, o espírito está lá na 4ª classe. Será que ele pode voltar para a 3ª classe? Não. O espírito que comete as maldades, ele não vai descer, isso não é possível. Ele vai continuar naquele mesmo degrauzinho, errando ali até ele aprender, melhorar mais um pouquinho e subir mais um degrauzinho. E assim, para vocês entenderem melhor essa linha, que todos nós somos espíritos, que fomos criados para seguir essa escada da evolução. Deus não quer que fiquemos parados no meio do caminho ali, Ele quer a nossa evolução. Eu vou deixar, finalizando a nossa linha, uma história bem bonitinha que tem na internet, vale a pena dar uma olhada, que é de um menininho, bem peralta, que aprontava muito, e vai mostrar justamente esse livre-arbítrio que nós temos. O que é livre-arbítrio, tio? É o que? Deus nos permite escolher para que lado queremos ir, não é verdade? Deus nos dá esse livre-arbítrio, essa livre escolha. Depende de nós escolhermos o caminho correto. Nunca, jamais procuramos aquele caminho fácil, de facilidades, que esse jamais levará ao topo dessa escadinha aí. Por isso é que eu vou deixar para vocês uma historinha desse menininho, ele chama Timbolão. Veja de novo, veja essa historinha, se precisar, reveja essa historinha, converse com seus pais e depois conte pra gente como que foi a vida desse menino Timbolão. E aí, será que ele estava fazendo tudo certinho para subir essa escadinha ou não? Conta pra tia depois, quero ver a resposta de vocês, o que vocês acharam da historinha que eu deixei aí. E lembrando, deixe também, não tenham vergonha, surgiu dúvidas, pergunte para a tia no WhatsApp, que estarei aqui para responder as perguntas de vocês. O nosso tempo de aulinha é bem curtinho, mas com essa facilidade de podermos conversar, a gente pode ir comunicando no decorrer da semana. Então, espero que tenham gostado da aulinha de hoje. Um belo, maravilhoso final de semana a todos e fiquem com Deus. Beijos!